Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso Como Investir em Bitcoins. Agora módulo 3, vamos passar aqui no roteiro do módulo para dar uma olhada onde é que a gente está. Estamos na aula 2, montando uma carteira de investimentos. Pessoal, essa é uma aula bem rapidinha, eu quero mostrar para vocês aqui na prática como é que funciona montar um portfólio, tá? E no final eu vou explicar qual que é o grande mindset que eu queria passar para vocês. Vocês vão ver lá no finalzinho, na hora que eu mostrar o resumo, tá bem? Primeiro, para você montar um portfólio, tá? Muitas vezes você vai perceber que existe uma porcentagem de um ativo e uma porcentagem de um outro ativo. Aqui é um modelo muito básico, né? Por exemplo, eu tenho 70% de Bitcoin e eu tenho 30% de dólares, por exemplo, nesse caixa, tá? E guardem esse conceito do caixa, porque realmente, para mim, essa é a parte mais relevante. Então aqui a gente já tem um exemplo um pouco mais rebuscado, onde a gente coloca um terceiro ativo aí. À medida que esses ativos forem mudando de preço ao longo do tempo, o que vai acontecer? Se eu, por exemplo, comprar o Bitcoin a $8.000 e ele se mover para $8.500 e o Ethereum que eu comprei a $180 se mantém em $180, o que vai acontecer? A minha proporção de Bitcoins dentro dessa carteira vai aumentar proporcionalmente em relação aos outros ativos que eu tenho dentro da minha carteira. Então essa posição de Bitcoin vai ter se valorizado dentro da minha carteira global. E aí normalmente o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar a minha posição, comprar um pouco de Ethereum e vender um pouco de Bitcoin, né, comprando dólares ali, para eu manter as minhas outras duas posições niveladas com o que eu tinha me proposto a fazer. E nesse movimento você vai ajustando o seu portfólio gradativamente, o que é uma coisa muito interessante porque faz você acumular caixa quando os seus ativos estão valorizando e faz você comprar ativos num preço mais baixo quando esses ativos se desvalorizam porque você tem o caixa para fazer essa operação. Então acaba que você se beneficia. Aqui uma terceira opção, aí ainda mais sofisticada, onde a gente coloca ali 10% do nosso portfólio, da nossa carteira, para ativos que são ICO, né, para moedas que estão começando agora. Como eu falei para vocês, é um risco maior, mas também numa dessa você pode, de fato, atingir ali a sorte grande e pegar um ativo que vai se valorizar aí 1000%, por exemplo. Não é uma prática que eu uso, mas tem muita gente que faz isso no mercado. Então, só para vocês terem uma ideia de como funciona a alocação e o que acontece no momento dos ajustes e qual a vantagem de você fazer dessa forma, né? Então, quando o ativo está se valorizando, você acumula caixa. Quando ele está desvalorizando, você acaba comprando um ativo mais barato porque você tem o caixa. Então, essa é a lógica da coisa. Já entendi a lógica, mas cadê a sua sugestão? Como é que eu devo proceder em relação a isso? Então, eu montei aqui duas sugestões muito simples. Na verdade, isso daqui eu fiz assim de uma forma extremamente descompromissada, tá, pessoal? É uma sugestão que é simples, deve funcionar, mas eu sugiro que vocês, se vão começar com essa sugestão, que comecem com ela, mas tentem ganhar mais experiência e se aprofundar no conhecimento para que vocês façam um ajuste que é ideal para os objetivos de vocês, tá? Então, a primeira sugestão que eu faço, por exemplo, nesse momento do mercado que a gente vive agora, tá, em outubro de 2019, seria, por exemplo, você ter 80% da sua posição em Bitcoin e 20% da sua posição em dólares, né? A gente está no momento que a correção do mercado já está no momento ali de acabar essa correção para uma segunda perna de alta, né? Então, nesse momento eu acho que faz muito mais sentido a gente estar muito mais alocado em Bitcoin e muito menos alocado em caixa. Então, nesse sentido, à medida que esse mercado for subindo, eu vou estar mudando essa proporção com certeza. Então, essa é uma sugestão para quem vai investir só em Bitcoin. Quem vai investir em Bitcoin e em altcoins, eu posso sugerir que você mantenha 50% do seu capital em Bitcoin, 20% em caixa e 30% em altcoin. Que aí você, de repente, aproveita aí um movimento de valorização das altcoins acima do Bitcoin. Então pode ser que realmente, se você colocar as altcoins na sua carteira, você tenha uma performance melhor. Então essas são algumas sugestões, são muito básicas, muito simples. Se você quiser começar com essas sugestões, pode ser realmente que funcione muito bem para você, deve funcionar bem, são sugestões básicas que estão levando em consideração um caixa mais alto aí, o que te dá uma segurança maior. Mas depois você vai se aprofundando e vai realmente fazendo os ajustes de acordo com os seus objetivos, tá bem? Então, isso daqui é para você ter uma ideia.
Então, resumão do tio, como montar a sua carteira. Essa estratégia de montar a carteira é relevante para o Dollar Cost Average e para o Position Trade. Então, se você está olhando para outras estratégias, pode ser que essa estratégia aqui de montar a carteira não seja tão relevante para você. Então, defina uma quantidade de ativos ali que você quer ter, tá? Eu quero ter 1 ativo, eu quero 2 ativos, eu quero ter 3 ativos. E aí, a partir desse momento, você vai montando ali as proporções da sua carteira de investimentos, tá? Defina os gatilhos de ajuste, por exemplo, se alterou 1%, eu vou ajustar. Se alterou 2%, eu vou ajustar. Se alterou 5%, o Bitcoin saiu de 55% para 60%, eu vou ajustar. Isso é uma coisa interessante de você já ter em mente para você, quando alterar, você já fazer lá o seu ajuste de portfólio, tá? E aprenda a utilizar indicadores e estratégias para mover essa porcentagem de alocação, né? À medida que o mercado vai ficando mais sobrecomprado, você mover a porcentagem de caixa que você tem, deixar o caixa maior. Quando o mercado está sobrevendido, você tem um caixa menor e está mais alocado dentro do ativo. Essas são as estratégias interessantes. Qual que é o mindset aqui que eu quis passar para vocês nessa aula curta e rápida a respeito de alocação de portfólio? É muito importante ter o caixa. O caixa é o que vai realmente deixar você com a oportunidade na mão quando o ativo estiver muito barato e também com caixa ali se protegendo de uma volatilidade quando o ativo estiver muito caro e for realmente ter uma correção nesse ativo. Então, para quem é position trader, é muito importante entender que o caixa é um elemento fundamental, tá, da sua carteira de investimento. Por que ele é muito importante? Porque o mercado ele se move em porradas, ele não se move de uma forma linear, né? Você vê o mercado, ele sobe muito, ele desce muito, e quando você tem o caixa, você aproveita esses movimentos, porque esses movimentos não são precisos. Eles acabam subindo com uma força maior do que era necessário, e aí você pode vender e fazer caixa, acaba descendo com uma força maior do que era necessário, e você pode comprar o ativo mais barato ali, comprar com desconto esse ativo, né? Quem não gosta de comprar alguma coisa com desconto? Então esse é o mindset, pessoal. Se você é position trader, quer trabalhar essa estratégia, lembre-se da importância do caixa, beleza? Próxima aula a gente vai falar sobre o básico de análise técnica para que vocês tenham condição de avaliar e fazer os ajustes de vocês quando for necessário. Um grande abraço e até a próxima aula.